Meu amigo, você já se perguntou por que cargas d'água você tem sempre a impressão de que poderia ter se saído muito melhor terminada a prova? No entanto, você perdeu muitas questões, né? De graça. Você, poxa vida, quando chega em casa, você vai analisar com mais calma, você termina verificando que perdeu muitas questões que você tinha condições plenas de acertar. Você já se perguntou isso? Meus caros, pensando nisso aqui, eu trouxe para vocês um método que eu intitulei Método Nunes, tá? Eu sei que muitos aí acharam pedante o nome, mas independentemente do nome, né? O que interessa é que este método tem o objetivo de te ajudar, justamente fazer com que você não fique com a cabeça cheia de dúvidas na hora de responder a sua prova, tudo bem? Então funciona assim, meus caros, ó, vamos lá. Primeira coisa, você pega lá a sua questão, a sua prova, pegou a questão, você vai ler o enunciado e sublinhar o que se pede. Essa é uma dica simples, é uma parte simples do método, mas que tem que ser feita, porque se você pula isso daqui, você pode perder muitas questões, justamente por se confundir, tá? Você lê o enunciado, quando você vai ler as alternativas, você se confunde com o que pediu o enunciado, tá? Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. Você não vai fazer isso, você vai sublinhar. Sublinhou lá o que está pedindo o enunciado. Muito bem. Feito isso, você parte para a segunda parte do método, que é analisar cada uma das alternativas e empregar os seguintes métodos gráficos. Por que eu vou empregar esses métodos gráficos? Porque é o seguinte, você não pode perder tempo, você tem que ser objetivo. Então, cada questão que você analisar, você tem que ter uma conclusão a respeito dela. Se ela é a questão que você está procurando, se ela é uma questão completamente errada, completamente incorreta, ou seja, não é a resposta que você está procurando, tá? Muito bem. Então, você precisa chegar a uma conclusão em relação a cada uma dessas questões. E você vai usar os gráficos para simbolizar qual foi a conclusão que você teve em relação a cada uma dessas questões. Você analisou uma primeira questão, tá? Chegou à conclusão de que aquela questão é a questão que você está procurando, você vai marcar um círculo em torno dela. Então, pronto, você é aquela questão que você está procurando. É óbvio, né, meus caros, que na maioria das vezes isso não vai acontecer na alternativa A, né? Não vai acontecer na alternativa A, pelo contrário. Normalmente o examinador costuma colocar a questão mais difícil na alternativa A, justamente para te deixar desnorteado, tudo bem? Então, se você encontra a alternativa correta, você marca um círculo em torno dela. É a conclusão que você tem a respeito daquela alternativa. Mas eu não devo então avaliar as outras alternativas se eu encontrar a alternativa correta logo na primeira que eu analisar? Olha, o meu conselho é que você analise, tá? A não ser que você tenha plena certeza, você tenha plena convicção de aquela alternativa correta, aí sim você marca só o círculo e passa para a próxima alternativa para não perder tempo. Mas do contrário, você quer conferir, você que é um camarada que não quer perder esta alternativa de jeito nenhum, então você vai passar em revista, você vai analisar as outras, ok? Muito bem. Então, a alternativa correta, você marca um círculo em torno dela. Mas eu analisei a alternativa e cheguei à conclusão de que aquela alternativa é completamente incorreta. Eu tenho certeza de que ela é incorreta, tá? Então, você vai eliminar essa alternativa, você não vai analisá-la mais, você vai marcar um X indicando que ela é uma alternativa incorreta, que não é a que você está procurando, e pronto, ok? Você não vai mais perder tempo com ela. Seguindo à frente, você chega numa alternativa que você imagina que ela seja correta, mas tem um pequeno detalhe que não te deixa ter certeza. Então você marca assim um círculo indicando que pode ser a correta, porém passa um traço nela dizendo o seguinte: você tem dúvida, você não tem certeza se aquela é a correta, tá? Por eventualmente você tiver que retornar a alguma alternativa, né, para conferir, para tirar a incerteza, para tirar a insegurança, você vai votar só nela, porque a que tem X você já eliminou. Isso faz você ganhar tempo, tudo bem? Agora você chegou na alternativa que você não tem certeza nem que é correta, nem certeza que é incorreta. Você só tem dúvida, você não sabe, você nunca nem ouviu falar do tema. Então você marca um traço, né? Tudo bem? Então esses são os sinais gráficos, ok, meus caros? Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar esses sinais gráficos para ver como é que funciona isso na prática, tudo bem? Ok. Imagine só essa questão é uma questão interessantíssima, caiu lá no concurso da magistratura no Rio Grande do Sul, inclusive nesse ano de 2014. Diz o seguinte, a alternativa, olha lá o enunciado. O enunciado diz, a respeito do habeas corpus. Primeira coisa, meus caros, eu disse a você, primeira coisa é sublinhar o que se pede. Analise a alternativa
correta. Então vai lá e sublinhe a correta. Ele quer a alternativa correta, meus caros. Você então, o que eu devo fazer? Se ele está procurando a correta, só tem uma certa. Okay? Se ele está procurando a correta, então você tem 4 alternativas incorretas aqui. Tudo bem? 4 alternativas incorretas. Então ele está procurando a correta. Vamos analisar a letra A, a alternativa A. Tem como fundamento a existência de qualquer violação de direito fundamental por parte do paciente. Meus caros, tomem cuidado. Olha só isso aqui, ó. Alternativa A, então, diz o seguinte: tem como fundamento do habeas corpus, né, esse remédio constitucional que está pedindo aí o enunciado, a existência de qualquer violação de direito fundamental por parte do paciente. Meus caros, nós sabemos que, de fato, o habeas corpus ele tem lugar quando há uma violação de direito fundamental. Só que tome cuidado, no direito existem muitas exceções. Na alternativa A, ele coloca um qualquer, você percebeu isso aí, ó? Qualquer violação de direito fundamental, ele coloca um qualquer, olha só, ele coloca um qualquer, toma cuidado com isso, né? Sublinho qualquer, eu não tenho certeza, porque se fosse só violação de direito fundamental e tal, mas qualquer direito fundamental, eu fiquei em dúvida. O que eu vou fazer então? Colocar o sinal indicativo de que eu fiquei com dúvida nessa alternativa. Vou passar para a próxima. A próxima é o seguinte: a competência para o julgamento de habeas corpus pode ser determinada em alguns casos em razão daquele que figura como paciente. Bom, meus caros, nós sabemos que, de fato, a competência do habeas corpus, né, em certos casos específicos, como presidente da República, como membros do Senado, membros do STF, eles, em virtude do exercício de determinada função, essa função é que vai indicar a competência para o julgamento do habeas corpus, esse remédio constitucional. Muito bem, meus caros. Então essa alternativa me parece que está correta. Então qual que é o sinal que eu vou colocar? Né? O sinal que eu vou colocar é simplesmente o círculozinho, indicando que a alternativa está correta. Bom, eu paro a análise por aqui? Não paro a análise por aqui não, ele tem mais 3 alternativas. Se eu não conseguir eliminar essas 3 alternativas, eu não posso ficar com a B, tá? Eu não posso ficar com a B, eu tenho que analisar as outras para eu ter absoluta convicção de que é a letra B a alternativa correta. Então a letra C diz o seguinte: é cabível a ordem sempre que houver limitação da liberdade de locomoção. Até aqui está perfeito, meus caros, é isso mesmo, né? Então só cabe o remédio constitucional se houver a limitação da liberdade de locomoção por ilegalidade, abuso de poder, segundo a Constituição Federal. Só que aqui, ó, na última parte do enunciado, da alternativa, diz o seguinte: inclusive nos casos de punições disciplinares militares, meus caros. Tomem cuidado, a Constituição Federal diz que não cabe aos militares o habeas corpus em se tratando de punições disciplinares. Tomem cuidado com isso. Essa alternativa então está incorreta, porque é incompatível com a Constituição Federal. Então eu lembrando aqui, né, as punições disciplinares não estão sujeitas então à ordem de habeas corpus, tudo bem? Essa é uma alternativa correta, eu elimino ela e passo para a próxima. Em razão da abolição da prisão civil nos casos de depositário infiel, por parte da súmula vinculante número 25, não cabe habeas corpus em varas cíveis. Meus caros, aqui complicou um pouco mais, né? Complicou. Bom, eu não me recordo muito bem nessa primeira leitura do que se trata essa alternativa. O que eu vou fazer então? Eu simplesmente vou sublinhar aqui o que me chamou mais atenção e vou destacar dizendo o seguinte, que eu não me lembro muita coisa dessa alternativa. Então eu vou marcar simplesmente um traço ali dizendo que eu já li essa alternativa e que devo voltar nela mais tarde, tudo bem? A alternativa aí diz o seguinte: se o habeas corpus é concedido em momento anterior à violação de liberdade, ele é denominado repressivo. Aqui, nos casos, não há nenhuma dúvida, né? Se é anterior, não tem como ser repressivo, porque como é que você vai repreender uma ação que sequer aconteceu, né? Se você impetra o habeas corpus antes da violação da liberdade, ele só pode ser preventivo, não pode ser repressivo, né? Então essa alternativa está incorreta, eu logo vou eliminá-la. Meus caros, como vocês podem observar aqui, ó, eu fiquei então com 3 alternativas, consegui eliminar 2, fiquei com 3. Uma, que é a alternativa B, eu tenho certeza, né? A alternativa A eu tenho uma certa dúvida e a alternativa D eu não conheço o assunto na primeira leitura. Na segunda leitura, então, eu não vou ler mais a alternativa C e nem a alternativa E. Só vou ler a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D. Veja que agora, meus caros, antes de você treinar, parece que o método ele é um pouco lento, mas isso não é verdade.
Não é verdade, em absoluto. O método não é lento. Estou fazendo aqui de forma pausada para que vocês compreendam como é que se utiliza esses sinais gráficos na hora da resolução, para você não confundir, para você não perder nenhuma questão. Tudo bem? Ok. Voltando na alternativa A, você tem lá, ó, tem como fundamento a existência de qualquer violação de direito fundamental. Como nós já tínhamos feito uma primeira análise, nós só tínhamos uma dúvida, uma pequena dúvida, nós devemos nos ater à dúvida. A dúvida foi justamente quanto ao qualquer. Então você não vai ficar perdendo tempo, não vai ficar perdendo tempo analisando toda a alternativa, só com o lugar onde surgiu a dúvida, que foi quanto ao qualquer. Meus caros, quanto ao qualquer. Então o habeas corpus, recordando, ele não se presta a defender, a tutelar toda e qualquer violação de direito fundamental. Isso acontecia, meus caros, antes do surgimento do mandado de segurança. Atualmente o HC, o habeas corpus, ele se presta única e exclusivamente para tutelar a violação de direito fundamental de liberdade de locomoção, tudo bem? Então essa alternativa ela está incorreta, então eu também elimino esta alternativa. Ok. Sobrou mais a alternativa B e a alternativa D. Eu vou logo na alternativa D, ver se eu consigo recordar do que se trata. Em razão da abolição da prisão civil nos casos de depositário infiel. Agora sim, olha, meus caros, a súmula vinculante número 25, né? A súmula vinculante número 25, ela de fato aboliu a prisão civil do depositário infiel. Em todo e qualquer caso, diz a súmula que esta prisão, essa modalidade de prisão civil, ela é ilegal, ela é ilícita, restando única e exclusivamente a prisão do depositário infiel, do devedor de alimentos, né? Do devedor de alimentos, muito bem. É justamente na última parte da alternativa que está o erro, porque olha aqui, ó, em razão da abolição da prisão civil nos casos de depositário infiel, por parte da súmula vinculante número 25, não cabe habeas corpus em varas cíveis. Meus caros, claro que vai caber habeas corpus em varas cíveis. Por quê? Porque o habeas corpus ele serve para tutelar o direito de liberdade de locomoção. E nós ainda temos no Brasil uma modalidade de prisão civil o seu trâmite se dá nas varas cíveis, que é justamente a prisão do devedor de alimentos, tudo bem? Então, em virtude dessa prisão do devedor de alimentos, ocorrerá sim o habeas corpus em varas cíveis. Então, essa alternativa nós vamos eliminá-la também. Só vamos ficar, portanto, com a alternativa B, que é a alternativa correta. Tudo bem? Então, o método funciona assim, meus caros. Só revisando aqui para vocês, né? Só relembrando aqui rapidamente para vocês o seguinte, vejam lá, se a alternativa é correta você marca um círculo, tá? Se a alternativa é incorreta você marca um X, se ela é correta, mas você não tem certeza, você marca uma bola com um traço. Se você não tem certeza nenhuma, nem para que ela seja correta, nem que é incorreta, você simplesmente marca um traço, ok? Um forte abraço a vocês, meus caros. Este é o nosso método, né? Você tem que treinar, é óbvio, se você não treinar, você não vai conseguir aplicar o método de forma eficaz, eficiente, de forma rápida, de forma precisa. Tudo bem? Um forte abraço a vocês, meus caros, bons estudos. Valeu!